não me conhece, eu sou Denis, meu nome é Denis Cardoso, e eu sou representante da Iberomagistral, e eu sou responsável por toda a parte da visita médica e também o suporte às farmácias, aqui na cidade de São Paulo e ABC. Então, são as regiões que eu atendo. A Ibero, é importante eu passar para vocês, é uma empresa relativamente jovem, vai fazer 13 anos agora, né? E vocês vão observar que o nosso portfólio, eu vou compartilhar um material bacana, completo para vocês no finalzinho, tá? Ele não é uma coisa assim relativamente muito extensa, porque nós temos um critério muito severo para realmente poder trazer produtos, trazer substâncias para o Brasil. E esse critério é sempre trazer os produtos apenas com respaldo científico. Então, assim, todo o nosso portfólio, sem exceção, ele tem sempre embasamento científico, em estudos publicados em revistas renomadas. Então vocês vão observar que eu vou até citar alguns aqui, alguns estudos, tudo mais, tá? Então assim é um critério que que a gente tem, né, que está no o pilar, um dos pilares principais da empresa. Então eu já digo a vocês, é desafiador trazer produtos com esse critério, que realmente tenha esse padrão. Então, assim, o nosso portfólio ele contém 14 produtos, para vocês terem ideia. Então, é relativamente bem chuto. E eu quero passar para vocês aqui, que eu até alinhei com a Ana, vou passar dois produtos que vocês trabalham, que na minha visão tem uma boa saída, tá? Porque na região de São Paulo eles têm uma demanda muito grande mesmo, e dois lançamentos também. Um lançamento que nós trouxemos agora na Consulfarma e um lançamento da Consulfarma do ano passado. Então, acredito que vocês vão gostar bastante. Então, vou começar compartilhando aqui a minha tela e qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem, por favor, tá? Então, interrompam, porque eu acho que eu não vou ver vocês mais, tá? Então, deixa eu ver aqui, vou compartilhar minha tela. Vou começar falando aqui desse bonitinho que está super em alta. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Ah, maravilha. Então, gente, Keranat é o nosso queridinho, né? Ele já se tornou um best-seller. Para vocês terem ideia, para quem não sabe, né? Nós somos a empresa que trouxe o Verisol para o Brasil e hoje o Verisol é o colágeno mais conhecido no mundo e no Brasil também é a grande preferência, né? Na verdade, a preferência nacional em relação a colágenos. E o Keranat, ele está crescendo tanto que hoje está quase destronando o Verisol, para vocês terem ideia. Isso se dá principalmente porque é, a, existe um cuidado muito interessante com o cabelo. Então, assim, principalmente as meninas, né, as mulheres. Os homens, eles têm problema de queda de cabelo, mas às vezes assim, não quero me preocupar. E vai lá e passa a máquina zero, fica careca. Tem gente que acha até charmoso, né? As mulheres não. As mulheres elas não fazem, não têm esse benefício, né, da dúvida. Então assim, porque mexe muito com a autoestima. Então, mulher sem cabelo, a pessoa já pensa, pô, tá doente, tem alguma coisa assim. Então, é muito comum isso, porque está totalmente relacionado também à autoestima. Não que isso não seja relevante para o homem, mas acaba sendo um pouco menos agravante para o homem quanto é para a mulher. E já adianto para vocês, o maior público é feminino, sim. No entanto, existe um público masculino gigante. E principalmente agora pensando, né, que a gente está tendo uma crescente, né, das canetas emagrecedoras, né, a tirzepatida, né, o Monjaro está super em alta, tá todo mundo querendo tomar, até quem não precisa quer tomar às vezes. Daí, assim, uma coisa que eu gosto de ressaltar: Monjaro ajuda a emagrecer? Demais, demais, emagrece rápido, só que depois você vai ter que lidar com alguns problemas, algumas sequelas desse emagrecimento acelerado. Um deles é a queda capilar. Então, assim, quem já está na visita médica tem observado muito esse tipo de queixa de
cabelo caindo. Então, os pacientes estão reclamando muito, principalmente por conta de Monjaro, mas também outras questões, né? Questões nutricionais, estresse, depressão, né? E as doenças também. E isso fez com que o Keranat também tivesse uma crescente muito grande nos últimos anos, né? Então, assim, ele já vem em curva ascendente há bons anos, só que realmente, depois da chegada das canetas emagrecedoras, ele simplesmente está decolando, né? E isso se dá, gente, por quê? Eu gosto de falar. Tem um monte de produtos voltados à saúde capilar no mercado. Fala que reduz a queda, fortalece o fio, promove crescimento, tudo mais. E de fato tem produtos muito bons. A questão é que a maior parte dos produtos que tem no mercado, eles demoram muito tempo para começar a ter uma ação. Então falou os Power Hair, Mega Hair, todos os hair que tem no mercado, né? E isso acaba sendo muito comum porque eles, na maior parte das vezes, eles são complexos vitamínicos. Então, o corpo, sabiamente, ele sempre vai destinar essas vitaminas, os minerais, para questões fundamentais do funcionamento do organismo. E depois, o que sobra, se sobra, vai para o cabelo. Por isso que acaba demorando muito para você realmente conseguir observar o efeito real no cabelo. E o Keranat, ele acaba se distanciando dessas propostas porque ele é totalmente específico. Então, isso se dá porque ele é um produto francês produzido pela Robertet, em que a Robertet ela conseguiu isolar a miliacina, que é a molécula ativa dele, que é extraída do painço, e encapsulou ela em fitoesteróis. É, essa tecnologia fez com que o Keranat, a miliacina, ela tivesse uma afinidade somente pelo bulbo capilar. Então, eu costumo brincar, é um sistema GPS, é como se tivesse um GPS na molécula que fizesse com que ele fosse direto no bulbo capilar, na raiz do cabelo. E isso faz com que a ação do Keranat seja muito rápida comparada a qualquer outro produto no mercado, que, em geral, as pessoas começam a ter efeito. Ah, meu cabelo reduziu a queda, parou de cair. Um mês depois, 2 meses depois, o Keranat, a queda, ela cessa em apenas 2 semanas. Então, assim, a pessoa está tomando Keranat, a partir da segunda semana, ele já vai falar assim: meu cabelo parou de cair. Ele parou de cair. Então, isso é um grande diferencial, porque quem está com uma queda muito acentuada, né, o chamado eflúvio telógeno, que é um dos mais recorrentes, o cabelo está caindo demais. E o cabelo ele está caindo demais. E com isso, né, ela não vai esperar semanas, meses para realmente começar a observar o resultado terapêutico. O Keranat ele traz um grau de satisfação muito alto por conta disso. Então aqui vale ressaltar que, além de tudo, ele ainda tem selos de certificação extremamente importantes, como o Kosher, que é totalmente relevante para o público judeu, e o selo Halal, que é relevante para o público árabe, né, muçulmanos. Então, vale muito vocês destacarem isso na clínica médica também, pessoal. Principalmente se vocês estiverem atendendo ali Higienópolis, né, que tem bastante judeus. E como eu dizia a vocês, né, a tecnologia do Kranach é o diferencial dele. Então, assim, a molécula miliacina, como ela vai ter esse sistema GPS, vai direto na raiz do cabelo, no bulbo capilar, lá ela vai estar estimulando os fatores de crescimento KGF e IGF-1, que são fundamentais para nutrição, para crescimento capilar. Então, assim, o bulbo ele é capaz de produzir um fio muito mais forte, saudável. E os estudos também mostram que ele vai fortalecer a bainha de colágeno, que é o que dá a sustentação do fio, é o sistema de ancoragem. Por isso, o cabelo ele deixa de cair muito rapidamente. Então, como eu falei, 2 semanas, os pacientes eles simplesmente vão falar: meu cabelo parou de cair, parou. E não é exagero, gente. O cabelo ele realmente para de cair, vai ficar somente aquela queda natural, que é uma média de 80 fios diários. Então, assim,
ok, né? Para aquela pessoa que estava com o cabelo caindo pra caramba, né? Tomava banho, chorava porque via um tufo de cabelos no ralo, né? Então, assim, ele realmente traz um diferencial na ação. E é interessante porque, a partir da. Ele primeiro resolve a primeira questão: o cabelo parou de cair. Daí ele vai fortalecer muito o crescimento, a vitalidade, a saúde do fio como um todo. Então ele aumenta o volume, o brilho, dá mais maciez e, obviamente, estimula de uma forma significativa o crescimento. Então eu quero compartilhar com vocês aqui, ó, um material que eu vou até ver se eu consigo mostrar aqui um material que eu acho mais interessante até. Essa imagem que está aí na tela de vocês é um fototricograma. Nada mais é, esse nome horroroso, né, que uma, uma foto em alta resolução do cabelo, do couro cabeludo, tá? Então, assim, é feito uma raspagem, vocês vão observar aqui, ó, que está escrito S0 e S12, né? Semana 0, semana 12, ou seja, 3 meses, né? Então, vocês podem observar que aqui no lado esquerdo tem um espaçamento bem significativo entre os fios parecem meio fininhos, fraquinhos, e já na semana 12, 3 meses de suplementação com Keranat, vocês já conseguem observar que o espaçamento entre os fios reduziu de uma forma significativa e o fio está mais grossinho. Então ele aumentou a densidade. Então eu quero, ó, deixa eu só ver se eu quero compartilhar com vocês aqui, ó. Que assim, eu acho interessante. Fototricograma é maravilhoso, mas quando a gente mostra em pessoas, a coisa acaba tomando uma dimensão diferente, né? Que eu quero ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só parar de compartilhar esse e vou abrir um outro, que é um case de uma médica que compartilhou comigo. Opa, acho, deixa eu ver aqui. Vocês veem a minha tela, pessoal? Sim, Ok, sim. perfeito. Então, esse daqui, pessoal, é um case de uma médica tricologista lá de Franca, quando eu atendi o interior, e ela compartilhou comigo. Então, assim, observem, o couro cabeludo dessa moça, do lado esquerdo, totalmente visível, né? E ao lado direito, vocês observam que, assim, ele foi totalmente preenchido e o cabelo, ele tomou uma proporção diferente também, ele tá com um aspecto diferente. Então, aqui vocês conseguem observar o crescimento que eu mencionei. E nessa outra foto, aqui, ó, a gente consegue observar o volume e o brilho do cabelo que foi aumentado. Então, assim, é um resultado, um dos resultados que o Keranat proporciona, que é uma das coisas que a gente gosta de destacar, que isso acaba promovendo um grau de satisfação realmente muito alto por parte do usuário, do paciente, né? Então, assim, eu gosto de destacar que a pessoa ela vai fazer um investimento em alguma coisa, ela quer ver retorno sobre esse investimento, né? Ela quer ter um resultado. Então, o Keranat é um produto que eu costumo dizer, ele demanda um investimento, ou seja, ele não é um produto barato, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. No entanto, caro é aquilo que não funciona. Então, se você comprou um hair qualquer, pagou R$ 50 falando que a fazer isso e aquilo com seu cabelo e não fez nada disso, foi caríssimo. Foi caríssimo. É o problema que nós não temos com o Keranat. E o grau de satisfação realmente é muito alto. E tem duas abordagens importantes que eu quero passar para vocês. A posologia, a dosagem, ela existem duas propostas distintas, tá? Casos de doenças, como o caso que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? É um eflúvio telógeno, o cabelo está caindo muito rápido, tem que entrar com a dose de 300 miligramas, que é a dose de ataque. Mantê-la por pelo menos 2 meses, tá? O ideal é que fosse 3 meses, porque é o ciclo do cabelo, mas no mínimo 2 meses para realmente mostrar um resultado
diferenciado, tá? Adianto a vocês que em um mês o resultado já é plenamente visível, né? Então, eu falei, 2 semanas o cabelo já parou de cair. Então, já mostra uma mudança significativa na saúde capilar. Ah, não, Denis, o objetivo do cliente, do paciente, é só a parte estética. A menina tem um cabelo fininho, que ela só quer dar um volume para o cabelo ficar mais volumoso, aumentar o brilho, a maciez, 150 miligramas dia, de bom tamanho, e ela vai ter um resultado incrível e fica mais barato, né? Fica mais acessível. Então tem essas duas abordagens, e vale mencionar também que Keranat, ele é um produto oleoso, tá? Então, assim, ele é um óleo que na cápsula ele fica parecendo um ômega 3, ele fica dourado, fica bonito, né? E também tem a outra opção de manipulação que é em gotas orais. Gotas orais acaba sendo um pouco mais prático, porque produção em cápsula a gente sabe que é um pouco mais trabalhosa, né? E gotas orais o técnico ele consegue fazer muito mais rapidamente, reduzindo o custo para a farmácia. Então acaba saindo um pouco mais barato também para o cliente final. É assim, em média, tá, pessoal? Estima-se que pelo menos R$ 50 mais barato em gotas orais. E o sabor dele é totalmente tranquilo de se adaptar, tá, gente? Para quem já tomou, por exemplo, vitamina D oleosa, é muito próximo disso. E eu vou compartilhar com vocês também técnica de manipulação, tá? Um material que tem técnica de manipulação com material escrito e vídeo aula para vocês poderem também fazer os cálculos de forma mais assertiva e também técnicas de como saber calcular as gotas por dose. Então, é um material bem legal para vocês terem em mãos. Dúvidas sobre Keranite, pessoal? Denis, eu tenho duas dúvidas. Vamos lá. A primeira é, como ele é um produto oleoso, né? É, ele não pode ser manipulado com outros ativos, correto? Sim e não ao mesmo tempo, Ana. Posso colocar Sim, uma vitamina D junto, por exemplo, uma vitamina A? sim. Na cápsula, a gente recomenda que realmente seja feito só o Keranat, ativos oleosos, dá sim para fazer, como você mencionou, vitamina A, vitamina D, vitamina E, enfim. A gente inclusive até mesmo recomenda, aqui ó, na tela vocês veem assim, óleo vegetal. A gente recomenda o óleo de semente de abóbora, como QSP, porque ele tem estudos na alopecia androgenética. Então você acaba potencializando ainda mais o efeito do Keranat. Mas, de fato, pode ser qualquer óleo vegetal. Se for associar em cápsula, somente ativos oleosos. Então, é pó, esquece. Então, a gente sugere uma cápsula do Keranat, outra cápsula do associante, que não oleoso. Ah, não, meu médico ele exige que seja do mesmo jeito, associado. Gotas orais. Gotas orais, daí você já consegue associar, mas é importante ressaltar que ali o paciente ele vai ter contato com o sabor do produto. O Keranat é tranquilo, vitamina D oleosa, semelhante. O associante a gente não consegue assegurar, né? Então pode ser que tenha um saborzinho assim não muito agradável. Então vale muito teste. Perfeito. Denis, a outra pergunta é a seguinte. Eu atendo muito GO, né? E uma das maiores causas de queda, principalmente das pacientes de GO, é o ovário policístico. Eu posso indicar o Keranat Pode, como pode. tratamento específico para queda do ovário policístico? Pode, porque essa queda normalmente ela é muito relacionada, né, à doença que eu mencionei, que é o eflúvio telógeno, né, que é aquela Sim, queda causada por trauma, por doença, né, estresse, e até mesmo, Ana, vale mencionar que pós-parto, né, a mulher ela tem muita queda capilar, então ela vai estar amamentando, pode sim tomar o Keranat, pode tomar durante a gravidez também, tá? E o que que eu ia falar? Eu acabei esquecendo.
Me fugiu o que eu ia falar também, mas assim, ele é bastante seguro, então ele não tem contraindicação, tá? Então ele é realmente bastante fácil de incluir no dia a dia. Perfeito, as minhas dúvidas eram essas. Obrigada, Denis. Maravilha. Mais dúvidas, pessoal? Para mim tá tudo certo. Então, maravilha. Vou seguir aqui para o próximo ativo, tá? Que esse daqui é um ativo que, assim, eu falo para vocês que eu tenho uma paixão diferenciada por ele, né? Porque eu brinco não, eu falo a verdade, pessoal. O Zembrin, ele mudou minha vida, tá? Mudou minha vida. Eu vou explicar para vocês o porquê eu digo isso. Zembrin, eu consigo afirmar, ele é um ansiolítico de origem natural. Então, assim, ansiolítico de verdade. Inclusive, ele tem estudos comparativos ao escitalopram, onde ele tem equivalência terapêutica e incidência menor ou nenhuma de efeitos colaterais. Isso se dá porque o Zembrin, ele é extraído de uma planta africana chamada Scalicium tortuosum. Afromomo é o lançamento, tá? A Scalicium tortuosum. E essa planta, ela vai conter importantes alcaloides que vão estar gerando a ação terapêutica dele. Com isso, o Zembrin acaba sendo uma ferramenta extremamente útil para tratamento de estresse, ansiedade, depressão de leve a moderada, compulsão alimentar. Ele promove ainda a melhora da qualidade do sono, reequilibra os sintomas atrelados a TPM e menopausa, e ainda, de quebra, melhora cognitiva, ainda melhora a performance mental. Isso se dá porque ele tem um diferencial robusto na composição dele. Ele tem uma padronização única, que só existe no Zembrim, por sinal, né? Nenhum extrato da planta contém essa padronização, que é a padronização em quatro importantes alcaloides, mas eu vou me ater apenas aos mais importantes aqui, que é a mesembrina, que é o que vai gerar a ação ansiolítica, tá? Então, que chama inibição da recaptação da serotonina. E o segundo mecanismo, que é causado pela mesembrenona, ele vai estar inibindo uma enzima chamada PDE4. Não vou nem falar o nome dessa enzima, porque é horroroso, tá, gente? É muito feio, mas vamos falar em PDE4. Essa enzima, quando inibida, ela promove uma melhora cognitiva, tá? Então, assim, eu costumo brincar. O Zembrin é uma fluoxetina que ainda melhora a memória, então traz um diferencial significativo. E observe, eu vou até voltar aqui para vocês verem, que eu coloco aqui no material ó, a palavra modula. Modula o estresse, ansiedade, depressão, e essa palavra modulação ela é extremamente importante porque quem toma ou já tomou um ansiolítico tradicional como fluoxetina, escitalopram, duloxetina e todos os outros ansiolíticos que tem no mercado, o médico ele sempre fala assim, você começou a tomar, ó, de 3 a 4 semanas você vai começar a obter efeito terapêutico. Isso se dá porque os inibidores da recaptação da serotonina, eles levam esse tempo mesmo para poder trazer uma adaptação no organismo. O Zembrin, como ele não, ele vai atuar na mesma via metabólica, mas por um outro mecanismo, que vai ser a modulação, permite que ele tenha uma ação muito mais rápida do que os inibidores tradicionais. Então, assim, esse estudo, publicado no Jornal de Neuropsicofarmacologia, mostra a ação do Zembrin a partir de 2 horas após a ingesta. E isso se dá porque a modulação vai trazer um diferencial significativo. Então, assim, eu gosto de fazer uma analogia aqui, que fica mais fácil de entender, né? Você está estressado, deprimido, ansioso. Lá no seu cérebro, né, o sistema da serotonina, né, o sistema serotoninérgico, é como se ele estivesse em curto-circuito. É como se estivesse um curto-circuito mesmo. Daí você começa a tomar esse citalopram ou fluoxetina, em algum tempo é como se a gente chegasse ali na chave de força e desligasse um fio.
entendeu? Vai continuar passando corrente elétrica lá, só que vai passar de uma forma muito menor, ou seja, não vai funcionar tão perfeitamente como antes. O Zenbrim é como se naquele curto-circuito, a gente, ao invés de desligar uma chave, a gente chegaria ali com uma fita isolante e você reduziria aquele curto-circuito. Então, é isso que o Zenbrim faz. Ele coloca a casa em ordem, entendeu? Então, essa palavra modulação, ela faz muita diferença, porque ela simplesmente vai reorganizar aquele sistema que está com problema. Então, isso faz com que o Zenbrim tenha uma ação muito mais rápida. E como eu falei para vocês lá no começo, né? Mudou a minha vida. Gente, não exagero quando eu digo isso, porque eu estava extremamente estressado há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu estava com um nível de estresse. Na verdade, eu acho que eu tive um burnout. Né? Eu não fui diagnosticado, mas acredito que eu tive um burnout, porque eu estava com fog mental e tudo mais, dificuldade de raciocínio. Daí, assim, eu tinha tomado esse Talopram, só que eu larguei porque eu passei muito mal com ele, né? E estava estudando o Zenbrim, eu já conhecia o Zenbrim, mas eu estava estudando sobre ele. Eu falei, vou tomar. Por que não? Eu me apaixonei, gente, de verdade. Porque, assim, eu fiquei fascinado porque, como se, assim, nos primeiros dias, no terceiro dia, para ser mais exato, parecia que tinha um muro me protegendo do gatilho do estresse. Então, assim, realmente fiquei encantado com o efeito do Zenbrim. Tomei ele durante 6 meses e eu vi que eu estava tão bem que eu pensei, não, não tenho mais a necessidade. E parei de tomar e até então não tive mais esse problema, né? Se eu tivesse seguido com esse Talopram, eu estaria tomando ele até hoje. Isso é fato. Quem toma de vocês, ou que vocês acompanhem, vocês sabem que vai tomar por muito tempo, se não pro resto da vida. Então, a modulação ela faz uma diferença significativa, tá? Hoje temos médicos fazendo desmame de psicotrópicos com Zenbrim. Ele tira um escitalopram, uma fluoxetina, que a pessoa já está com a dose até alta e não está respondendo. Com o Zenbrim, ela traz uma melhora de resposta clínica e com uma incidência muito pequena ou nenhuma de efeitos colaterais. E o outro detalhe que eu gosto muito de destacar é aquilo que eu falei para vocês, a inibição da PDE4. Tá? Para quem ficou curioso, tá? É fosfodiesterase do tipo 4. Lindo esse nome, não é? Farmacêutico adora esses nomes, gente. Eu adoro, eu ia falar, eu adoro. Eu nem gosto de falar tanto porque assusta, né? Mas assim, a PDE4, gente, se vocês tiverem a curiosidade, vocês vão ver que é um processo enzimático, uma ação enzimática muito acentuada nas pessoas que têm Alzheimer. Então, assim, ela não é o principal marcador, mas é um dos principais marcadores da doença de Alzheimer. Então, quem tem Alzheimer tem esse processo enzimático muito acentuado, que causa neurodegeneração. Esse estudo aqui é muito interessante porque ele foi feito com pessoas com implicação ao Alzheimer e eles foram suplementados com 25 miligramas de Zenbrim durante 3 meses. E durante esse período eles tiveram uma melhora cognitiva expressiva, principalmente na memória de curto e médio prazo, que era onde eles mais estavam sendo afetados. Então, assim, Zenbrim acaba sendo um produto muito interessante de ser trabalhado na clínica médica, porque você consegue trabalhar ali até mesmo psiquiatria, neurologia, porque ele realmente traz diferenciais significativos. Além de você oferecer, por exemplo, um nutricionista uma ferramenta equivalente a um fármaco com comprovação científica. Então, assim, ele não tem ferramentas realmente eficazes para tratar compulsão alimentar, estresse, depressão. Então, assim, ele acaba sendo obrigado a encaminhar um profissional médico que vai meter um escitalopram muitas vezes, né? Então, assim, é um produto bem bacana que vale muito vocês darem uma atenção, porque ele é diferenciado, gente. Aqui eu tenho algumas sugestões de protocolos, tá? Para vocês disponibilizarem para o médico de vocês, com diferentes abordagens, Denis, tá? depois Então, você assim, vai mandar pra gente esses materiais, né? vou mandar todo esse Tá, material, tá? perfeito.
Daí, Ana, se você até quiser depois mandar o contato do pessoal ou criar um grupo com a gente, porque daí, se vocês tiverem dúvidas ali, é só mandar, Denis, olha, o doutor está querendo saber se o Zembrim pode ser tomado à noite, à tarde, enfim, Perfeito, Denis. qualquer dúvida, Perfeito, eu vou porque fazer esse daí grupo sim. legal, daí eu já compartilho esse material com vocês e também mando novidades, tá? Sem spoilers não, sem spam, podem ficar tranquilos, tá? Realmente é para informação, né? Então, vou compartilhar sim esse material com vocês. E vale mencionar que todos os estudos que eu estou mencionando e até os que eu não mencionei, no QR Code vocês conseguem acessar na íntegra, tá? Para disponibilizar para o médico também. É, Alguma dúvida aqui sobre o Zembrim, pessoal? Comigo Denis, tranquilo, quando eu viu? prescrevia o Ai, desculpa, Ângelo, pode falar. Não, tudo bem. Falar que tá tudo certo, tudo bem. Tô ouvindo vocês aí, vai tirando dúvidas aqui. Não tem problema. Maravilha. Tranquilo. Denis, eu vi aqui que a dosagem inicial é de 8 miligramas. Porém, contudo, entretanto, eu já prescrevo o Zembrim há muito tempo. Legal. E antes era 6 miligramas e podia ser prescrito até para criança. Isso ainda pode? Ah, legal, excelente pergunta, Ana. A gente ouve muito essa pergunta, né? Ah, ele pode ser prescrito para crianças, pode ser prescrito para grávidas e tudo mais. Já adianto, na gravidez não é indicado porque ele é um alcaloide, tá? Crianças, não tem estudos nesse público, tá? Por questões de protocolo. Só que na prática clínica, hoje nós temos sim bastante usuários infantis. Então, assim, obesidade infantil a gente ouve muito, né? Compulsão alimentar, ansiedade, isso é em crianças. E na prática clínica ele tem sim sido utilizado em crianças, né? Normalmente acima de 7 anos. Só que a maior parte dos profissionais eles adotam doses menores. Então, assim, se a dose inicial é 8 miligramas, crianças ali de 7 anos, por exemplo, eles costumam entrar com 4 miligramas, 6 miligramas, é o mais usual. Mas isso acaba sendo um tanto que off-label por conta de ausência de estudos, estudos científicos, né? Mas tem realmente a prática clínica, que é uma coisa que é muito valorizada, né? Perfeito. E, Denis, outra questão. Nós trabalhamos, nossa farmácia também é VET, e eu lembro que o Zembrim poderia ser prescrito para animais. Ainda existe Sim. esse estudo? Sim, também é prática clínica, Ana. Então, também não tem estudos em pets, né? Tem até tem estudos em animais, mas com propósitos diferentes, né? Mas ele é sim utilizado com pets e o critério é bem semelhante ao uso em crianças, né? Tem um cálculo, né? Eu vou até depois mandar para vocês que tem um cálculo que PET normalmente é por quilo, né? Então você faz uma miligramagem por quilo de peso do animal. No entanto, não é indicado para gatos, tá? É normalmente cachorros. Perfeito. Maravilha. Mais dúvidas? O meu era só isso mesmo. Ai, desculpa, é que eu gosto muito de ativos, então eu tenho um probleminha sobre perguntar mesmo. É muito bom perguntar, Ana, porque às vezes a sua dúvida é dúvida de outro colega, né? Sim, Ou às vezes uma dúvida que a gente vai ter no dia a dia. Então a sim. gente já esclarece agora. Muito obrigada, Denis. Ô, Denis, não tem relato de nenhum efeito colateral? Tipo, nada Tem, assim? tem sim, Quais tá? são? Paola, eu gosto sempre de destacar essa questão, tá? Tem efeito terapêutico, ele pode manifestar efeito colateral, tá? Ah, Tem produtos que têm uma incidência baixíssima, baixíssima mesmo, né? Por exemplo, o Keranate. O Keranate é um produto que a gente não tem praticamente nada de relato de efeito colateral, desconforto, né? Então, assim, salvo pequenas reações, assim, pessoa que tem sensibilidade, tem problema gástrico, né? Mas é raro.
O Zembrim, o que é mais comum nele é o quê? Nos primeiros dias, né, até a primeira semana, na questão de adaptação, é possível aparecer uma sonolência à tarde, uma ligeira enxaqueca, que são os mais comuns, tá? Os mais comuns. Tem gente que não manifesta nada, 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 mas tem gente que manifesta. Eu, por exemplo, sim, eu senti. Eu senti exatamente isso, uma leve enxaqueca e uma sonolência à tarde, mas foi só nos primeiros dias mesmo. Então é questão de adaptação do organismo. Depois some. Some, some. Depois você toma sem problema algum. Tá. E aí, se não sumir, aí só suspendendo o tratamento. Pode ser que a pessoa tenha sensibilidade, né? Então vale Uhum. mesmo essa avaliação. Se ela observar que é o Zembrim e passou, já está na Diminuir terceira a semana. dose, talvez. Diminuir a dose é uma alternativa. Eu sempre sugiro, Paola, começar com as doses menores, porque cada pessoa ela tem uma resposta clínica diferente. Cada pessoa. Tem gente que tem uma resposta clínica maravilhosa com 8 miligramas. E já tem gente que responde melhor com 25. Então vai ser cada, cada caso diferente, né? Mas ele tem dose de segurança, tá? Estudo de dose de segurança de até 50 miligramas. Então, mas aí já é casos mais críticos, né? Então, assim, alguns desmames de psicotrópicos, o médico às vezes coloca 50 miligramas. Tem casos até de 100 miligramas, tá? Para vocês terem ideia. Mas é critério médico mesmo. Mas usual de 8 a 25. Isso é o mais comum mesmo. Denis, mais Tá. uma dúvida. Você falou do Agora, desmame, né? É, até para a gente poder explicar para o médico isso, para auxiliar no desmame, como que vai ser feita a prescrição? É prescrito junto com o ansiolítico que o paciente já toma ou em horários diferentes? a sugestão, Ana, é intercalar. Ah, Tá? tá. Então, assim, um dia toma o Zembrin, outro dia toma o fármaco que ele está utilizando. Para não E competir pelo mesmo receptor, correto? ex- são mecanismos um pouco Diferentes, diferentes, né? sim, Então, por conta da questão de modulação. E é até interessante, né, essa sua pergunta, porque se você tomar dois tipos de ansiolíticos de categorias diferentes mesmo, sim, né? Tomar um escitalopram e uma fluoxetina, você vai isso, ter efeito serotoninérgico. Não tem jeito, sim, vai dar um bug ali no sim. sistema, né? Com o Zembrin não acontece. Com o Ah, Zembrin não perfeito. tem efeito serotoninérgico. Sim, Então, isso é importante a gente ressaltar também. Então, a melhor forma mesmo vai intercalando. Se a pessoa se adaptar rapidamente, né, dá até para fazer um por dois, né? Então, assim, toma um fármaco, um dia um fármaco, dois Zembrin, e depois vai intercalando dessa forma até tirar, né? Então, perfeito, tem várias formas. perfeito. Show. Obrigada, viu, Denis? Maravilha. Mais dúvidas, pessoal? Então, vamos seguir aqui, né? Melhor Então, horário, só uma. Oh, claro, desculpa, tá pode ouvindo? falar. O melhor horário dele para uso é noite? Ah, oh, nossa, ainda bem que você fez essa pergunta. Carol, né? Isso. Carol, duas abordagens importantes. O objetivo é o quê? Melhora da qualidade do sono. Administrar no finalzinho da tarde e início da noite. Melhor horário, se o objetivo for esse. Ah, não. É estresse, ansiedade, depressão, de manhã. Então tem essas duas abordagens. Ah, tá. Obrigada. É Por porque você nada. até falou que ficou um pouco sonolento, né? Eu falo assim, às vezes é melhor tomar só à noite, então. Pode ser também uma estratégia dos primeiros dias, né, Carol? Então, para evitar, eu sou sensível. Começa tomando à noite, né? Na primeira semana ali, daí depois você começa a tomar de manhã, por exemplo. Então tem essas abordagens. Denis, mas faz diferença assim tomar de manhã à noite com o resultado que ele vai fazer no organismo?
Por conta do objetivo só, Paula. É só mesmo por conta do objetivo. Então, se a pessoa realmente ela só tem interesse na melhora da qualidade do sono, né? Ela vai precisa, ela não está dormindo bem, acorda a noite toda, por exemplo. Se ela toma o Zenbrim no início da noite ali, ela tende a ter uma melhora significativa na qualidade do sono, tá? Então, melhora de uma forma significativa. Mas se ela toma de manhã também, ela tende a dormir melhor, porque como você vai estar reorganizando o sistema serotoninérgico, a conversão da serotonina em melatonina no escuro, ela também tende a ocorrer de uma forma mais eficaz. Então, é só questão mesmo estratégica. Tá, tá bom. Surgiu uma A outra minha- dúvida agora, Vamos lá. porque que veio aí da pergunta da Carol. Você falou de ser pela manhã, se for estresse, ansiedade, depressão, e à noite, no caso da insônia. E se o paciente tiver os dois, eu poderia, por exemplo, prescrever 8 miligramas pela manhã e à noite? Também, também. Tem Pode gente que também. Então toma você ele pode mais usar essa vezes. estratégia também. Pode sim, Não pode sim. ultrapassando 50 miligramas dia, posso usar essa estratégia. Pode, pode. Perfeito. Maravilha. Obrigada, Helene. Nada. Mais dúvidas? Então, vamos lá. Então, vamos agora para as novidades? Então, vamos lá. Esse Eu já vou. Metabolic Fit tá um sucesso aqui, viu? Eu tenho uma prescritora que ela prescreve pelo menos umas 5 receitas por dia, né, pá? A Bruna. Caramba, que legal. Ela Então, prescreve muito, 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 muito. E eu acredito que por ele ser acessível financeiramente, é, ele vocês acaba vão. sendo prescrito bastante aqui por uma nutricionista minha. Ah, que bacana. Então, vamos começar por ele, já que você puxou o assunto, né? É o nosso lançamento mais recente, né? O Metabolic Fit. Esse a gente lançou agora na Consulfarma. Então, não sei se vocês tiveram o privilégio de estar lá na Consulfarma, foi um evento assim maravilhoso, né? Então, a gente realmente fez uma a nossa Consulfarma ela foi bem diferenciada esse ano, porque nós tivemos participações VIPs, né, que movimentaram bastante a feira, né? Então, assim, na quinta-feira, primeiro dia, a gente recebeu ali o Leandro Twin, o Renato Cariani, com o Júlio Balestrini. Então, teve fila, stand lotado o tempo todo. Então, foi bem legal, porque o pessoal gosta muito dessas figuras, né? E na sexta-feira que foi o dia do Keranat, né? Então, o primeiro dia foi o dia Metabolic Fit Day, e o segundo dia foi o dia do Keranat, que a gente contou ali com o Marco Antônio de Biagi, né? O cabeleireiro das estrelas, e o Dr. Esteban Staveni, né? Que hoje já é conhecido como o Dr. Keranat, né? Então, assim, fizemos bastante barulho lá na nossa Consulfarma, e o Metabolic Fit foi um sucesso, ele está sendo um sucesso mesmo, como você mencionou, Ana, porque ele tem trazido uma alternativa auxiliar muito boa em processos de emagrecimento. Então, assim, ele é um ultratermogênico, porque ele realmente vai promover um aumento da queima calórica de forma expressiva. E eu gosto de destacar que ele é um termogênico que ele não tem cafeína, ele é totalmente livre de cafeína. Então, assim, aquela ação estimulante que a cafeína promove, né? Que a pessoa fica pilhada, elétrica e não consegue dormir se tomar à tarde ou à noite, não acontece com o Metabolic Fit. Então, assim, hipertensos tomam sem problema algum. Você pode tomar à noite, ele não impacta no sono. Isso se dá porque o Metabolic Fit ele vai ter uma ação específica na gordura, na célula de gordura, no nosso adipócito. Então ele acaba tendo essa diferenciação. Então, isso se dá porque ele é extraído da Afromoma melegueta, que é uma planta africana, tá? Que embora o nome arremeta ali a pimenta malagueta,
é um parente muito mais próximo do gengibre do que da pimenta. Mas o diferencial que ele tem mesmo vai ser os 3 marcadores, tá? Que são esses bonitinhos de nome engraçado: 6-paradol, 6-gingerol e 6-chagool. Esses marcadores, eles vão fazer uma ação específica na nossa célula de gordura, no nosso adipócito. Eu vou até abrir um outro material aqui que ele descreve um pouco melhor o que para vocês entenderem. Essa ligação, né, ele vai fazer uma tripla ligação no adipócito. Então, aqui, ó, aqui eu tenho uma ilustração do adipócito. Então, vocês observem que aqui, ó, do lado esquerdo, eu tenho um adipócito, né, uma célula, que esse volume branco, né, esse volume cinzentado aí, né, bege, sei lá, caramelo, no centro da célula é gordura, tá? É gordura na forma de triglicérides. Então, assim, o organismo ele vai estar armazenando cada vez mais gordura na forma de triglicérides, que incha, a célula fica grandinha, né? E a gente acaba vendo que ela tem que se proliferar e aumenta muito o volume da célula, e a gente vê na circunferência abdominal, né? Observem que o Metabolic Fit ele vai fazer 3 diferentes ligações nessa célula. Vai se ligar na UCP1, na PGC1-alfa e na PPAR-alfa. Esses 3 receptores, essas 3 vias, ele vai fazer com que o adipócito ele modifique o comportamento, e ele estava ali só armazenando gordura. Ele vai sofrer uma lipólise intensa, perdendo muito do volume armazenado, transformando essa gordura em energia, e também vai promover a gênese mitocondrial, que vai aumentar muito o volume de mitocôndrias dentro dessa célula, que vai promover uma queima calórica muito acentuada. E essa é uma descrição do chamado efeito Browning, né, que é bem popular. Só que essa tripla ligação que o Metabolic Fit faz com o adipócito permite que ele tenha uma dose efetiva realmente muito baixa. Então, aqui, observe que a dose do Metabolic Fit é de 20 miligramas 2 vezes ao dia, né? 40 miligramas diário, com dose máxima de 80 miligramas diários. Ou seja, permite trabalhar doses baixas, né? Então, cápsulas pequenas, confortáveis para o paciente. Então, isso faz com que ele tenha um diferencial expressivo. Pessoal, só me dá um segundinho aqui que eu recebi uma ligação. Eu já retomo, tá? Dois. Pessoal, me perdoem que era realmente uma coisa bem urgente aqui. Então, deixa eu retomar aqui com vocês. Cadê? Ó, estão vendo a minha tela novamente, né? Sim, não tinha saído a tela. Tá aqui Ah, ainda. não tinha saído? Ah, Não. perfeito. Então, obrigado por aguardarem. E então, como eu dizia, isso permite com que a gente tenha uma dose efetiva realmente muito baixa, confortável para o paciente, e vale mencionar que ele vai aumentar a termogênese adaptativa, ou seja, aquela conversão que eu mostrei para vocês logo mais,
alguns instantes atrás, ela vai acontecer em todo o sistema de adipócitos no organismo, fazendo com que a gente tenha um aumento expressivo dessa termogênese, promovendo o aumento do gasto calórico. Então, assim, a gente até destaca, houve um aumento do gasto calórico em 500%. Então, acaba sendo uma ferramenta muito útil para redução de gordura localizada. E esse estudo aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, que foi feito com homens, na dose de 40 miligramas, observem que aqui, ó, à direita, essa linha branca é a linha do placebo. Ela manteve-se praticamente linear, né? Não teve nenhuma alteração significativa. Já em preto, é o Metabolic Fit, que a partir de 30 minutos, meia hora, ele já teve um pico de aumento do gasto calórico e que manteve-se por horas. Então, assim, aqui a gente teve o 500% a mais comparado ao placebo em relação à queima calórica. E o outro estudo que eu gosto muito de destacar é esse daqui que foi feito com mulheres. Mesmo perfil do anterior, tá? O anterior foi feito com homens, sobrepeso, porém saudáveis. Agora, mulheres, sobrepeso, porém saudáveis. Nesse outro estudo, foi observado a redução de gordura corporal. Observem que aqui, ó, no grupo da esquerda, que é o metabólico da direita, comparado ao da direita, placebo, não teve em porcentagem, uma redução expressiva em nenhum dos dois grupos, tá? Só que quando a gente para observar gordura visceral, que é a gordura mais inflamatória no organismo, no grupo metabólico, a gente teve aqui, ó, uma redução significativa em centímetros cúbicos, enquanto que no placebo ele até mesmo aumentou. E a gordura subcutânea, que é outro desafio clínico, né? Então é difícil de perder aquela gordura que o pessoal fala do falso magro, né? Teve uma redução expressiva aqui no grupo Metabolic Fit. E a gordura total, né, em centímetros, perdeu-se que quase 7 centímetros em apenas um mês de suplementação. E de propósito, gente, eu deixei para dizer que foi sem dieta e sem exercício. Obviamente que a proposta mesmo é associado a uma dieta, se possível exercício, porque aí realmente vai mudar o jogo. Então, assim, uma perda de medidas assim para quem está com sobrepeso ajuda demais, mas não muda a vida, né? Mas coloca dieta e exercício. Realmente é um divisor de águas, porque a proposta dele é potencializar a queima calórica e ele faz isso com maestria. Vale mencionar também que todo o perfil lipídico do paciente vai ter uma melhora significativa, né? Então, triglicérides livre, esteatose hepática não alcoólica e melhora a resposta à resistência insulínica. Ou seja, ele vai trabalhar no perfil metabólico de uma forma significativa. E aqui algumas sugestões de protocolo, né? Onde a gente sugere associação ao Zembrim, principalmente por conta de compulsão alimentar, né? Então acaba sendo estrategicamente muito interessante. No entanto, inibidores de apetite também são excelentes alternativas, né? Porque você reduz a ingesta calórica, metabólica aumenta a queima calórica. Então, uma estratégia bem assertiva. E aqui, para quem não tem sensibilidade, né, não tem hipertensão e tudo mais, problema com sono, esse aqui é uma boa fórmula para dar uma acelerada no gasto calórico, né? Só que aqui já impacta no sono e hipertensão por conta, não por conta do metabólico, mas por conta dos outros ativos, né? Mas é uma fórmula bem legal mesmo, porque acelera de uma forma significativa a queima calórica do paciente, né? E como você bem falou, Ana, ele tem um custo acessível. Em média, tá? Só para vocês terem ideia, 30 dias de tratamento com o Metabolic Fit custa aproximadamente 130, R$ 150. Essa é a média. Então, assim, classe A, B, C não vai ter problema em investir, porque não impacta no orçamento de ninguém. Dúvidas sobre o Metabolic, gente? Me veio uma dúvida do Metabolic e do Zembrim, porque eu quero perguntar isso do Metabolic e do Zembrim eu não perguntei. Forma farmacêutica, só cápsula? Ou posso fazer alguma outra forma farmacêutica? Boa pergunta. O Zembrim,
qualquer forma farmacêutica você consegue fazer, inclusive filme orodispersível, tá? Então, sublingual, uma excelente alternativa, porque ele também tem a dose bem baixinha. Então, cápsula, Metabolic, comprimido sublingual e filme orodispersível. sachê, gomas, chocolate anticompulsão alimentar com zembrinha, perfeito. Então tem bastante coisa. As palatáveis, todas ele é aceito, é isso? Ele não tem sabor, além de ter a dose bem baixinha, né? Ele tem um sabor assim bem neutro, então realmente não impacta em nada, nenhuma forma Ok. farmacêutica, né? Perfeito. Metabolic já é uma outra coisa, uma questão, né? Então, assim, embora ele não seja pimenta, ele é picante, tá? Então, assim, ele tem um efeito pungente, né? Picante mesmo, assim, ardidinho. A gente recomenda cápsula, tá? Não há necessidade de cápsula gastroresistente, porque ele tem a tecnologia de tamponação, tá? Então, cápsulas comuns mesmo. Mas a gente recomenda mais cápsulas porque shot, sachê, a pessoa vai ter acesso ao sabor picante dele. Então, se de repente não conseguir mascarar de forma efetiva, pode se tornar desconfortável, né? Tem gente que faz com chocolate, porque chocolate com pimenta fica legal, né? Eu não provei ainda para saber, né? Mas a gente recomenda testes, né? Mas ele não é. Mas o picante dele seria mais o picante do gengibre do que o picante de pimenta, é isso? Ó, ele é ardidinho, tá? Então, assim, eu até abri a cápsula, coloquei na língua para experimentar. Ele é ardidinho. Tá. Ele parece uma pimenta. Deixa eu pensar assim. Lembra uma pimenta caiena, assim. O Tá. saborzinho Ele dele pica mesmo, então. ele é picantinho. É. Tá. E tem contraindicação por esse paladar picante? Tem alguma contraindicação ou não? Não tem. A única orientação que eu passo mesmo é a posologia, tá? Próximo às refeições. Se possível, junto às refeições, mesmo como a gente recomenda, porque tem pessoas que são mais sensíveis. Eu tive relato, uma nutricionista, por sinal, ela tomou Metabolic Fit em jejum e ficou com o rosto vermelho, né? Daí eu até falei para ela, né, ó, a termogênese dele tá perfeita, né? Mas daí ela tomou depois junto às refeições e não teve problema nenhum. Então, só por conta dessa questão que a gente recomenda junto das refeições. Perfeito, Denis, obrigada. Você Então, pode, Ai, desculpa. Pode falar? pode acabar aí. É só que eu queria que retomasse só essa tabela aí, que eu não entendi ela do comparativo dela com o placebo. Ah, você diz essa daqui, ó. É, Ah, sim. Ó, por exemplo, aqui na primeira linha, a gente teve a aferição da gordura corporal em porcentagem. Então, aqui, ó, nesse quadro, é o grupo metabólico. Então, aqui na semana zero, né? Ou seja, os números de base, né? A gente teve aqui é essa porque eu numeração. olhando aí, eu achei que é pouca diferença. Oi? Ou isso é expressiva, essa mudança aí é expressiva? Que eu achei É, pouco. exatamente, foi até que eu mencionei, né? Em porcentagem, não teve uma redução significativa em nenhum dos dois grupos, né? Observe que aqui, ó, no grupo metabólico, ó, de 26,4 foi para 25,9 em porcentagem, não é tanta coisa. No placebo, de 26 foi para 25,7, né? Então, assim, teve uma redução bem modesta, né, nos dois grupos. O que destaca mesmo é a gordura visceral, que teve uma redução aqui, ó, de 41 para 38, né, em centímetros agora, tá, e não em porcentagem. Então, assim, a gente teve aqui, ó, 3,1 centímetros, né, de redução. E o grupo placebo aqui, ó, à direita, ele teve até um ganho, né, um aumento. E aqui, ó, na terceira linha, gordura subcutânea, de 164,3 foi para 160,6, ou seja, quase que
6 centímetros, né, de gordura subcutânea, né? O grupo placebo também teve uma redução bem legal aqui, ó. E já a gordura total, na última linha, a gente teve de 205 para 198,9. Então, quase 7 centímetros. E, mais uma vez, um aumento aqui no grupo placebo, né? Que ganhou 2 centímetros. Ficou claro agora, Carol? Tá... Sim, obrigada. Ah, maravilha. Eu vou mandar esse material para vocês também, tá, gente? E vocês fiquem à vontade de me chamar se tiver qualquer dúvida. E temos mais alguma dúvida aqui sobre o Zembrin? Oh, Metabolic, perdão. Não, era o caldo do beterraba. Ah, perfeito. Então, vamos ao último ativo aqui, né? Vou até passar um pouco mais rápido por ele, né? Para não exceder o tempo de vocês também. Virtiva Plus, agora a gente está falando de um produto focado mesmo em melhora de performance mental, tá? Então a proposta dele é melhora de foco, memória de curto e médio prazo, velocidade de raciocínio, performance mental no contexto geral. O Virtiva Plus é um produto que nós trouxemos da Itália, que ele vai ter uma padronização interessante, né? Ele é classificado como um nootrópico, né? As chamadas drogas da inteligência, né? Ele é um isolado da ginkgo biloba, mas somente o glicoflavongicosídeo que tem ação nootrópica, que foi isolado da ginkgo e é associado, complexado com a fosfatidilcerina e a lecitina de girassol, fazendo com que o usuário tenha um maior aporte de oxigênio e nutrientes no cérebro e também uma maior disponibilidade da acetilcolina na fenda sináptica, né? Fazendo com que a pessoa tenha melhora de foco, atenção, performance cognitiva, velocidade de raciocínio, que é um dos principais propostas dele, né? Então, melhora a função cognitiva, a performance de memória, raciocínio mais claro, aquelas pessoas que estão com fog mental também, mulher na menopausa, e ele ainda traz modulação dos níveis de cortisol. E é interessante a gente frisar que o Virtiva Plus ele tem uma ação relativamente muito rápida, porque como ele vai ter essa composição química, né, de rica em uma cadeia fosfolipídica, ele consegue transpassar a barreira hematoencefálica com mais facilidade, né? Ou seja, ele consegue chegar no cérebro com mais facilidade, fazendo com que ele tenha uma resposta clínica muito rápida. Ou seja, nos primeiros dias, no primeiro dia, os estudos mostram que ele já mostrou ação terapêutica. E referente ao cortisol que eu mencionei, ele faz a modulação do cortisol. Muitas pessoas que estão com performance cognitiva afetada, elas estão ali com estresse crônico, ou seja, o cortisol está lá em cima o tempo todo, né? Que além de mexer com a imunidade, mexe com a performance cognitiva. O Virtue, ele vai fazer a modulação do cortisol, ou seja, cortisol está muito alto, ele vai trazer a normalidade. Está muito baixo, vai trazer a normalidade. E isso é importante porque se você não tiver um pico de cortisol de manhã, você não levanta da cama. E se você não tiver uma baixa, você não dorme. Então ele vai trazer a normalidade. Então, esse é uma coisa bem bacana que ele promove também. Ainda uma melhora dos níveis de cortisol. Então, é um produto bem legal que a gente tem também. Trouxemos ele na última Consulfarma, tá? E a dose recomendada dele, eu costumo até fazer uma brincadeira, tá? Se você lembra o que você comeu ontem no teu jantar, você precisa de uma cápsula de 240 miligramas. Se você não lembra, são duas. Posologia é bem assim, bem simples, tá? Dúvidas, pessoal? Isso foi bem rápido, bem Dúvidas? sucinto. Eu acho que foi que tá tranquilo. Tá bom. Achei tranquilo. Ah, maravilha. Então, eu vou compartilhar com vocês todo esse Ah, material. Denis, uma Sim. dúvida. Você falou que ele é extraído do ginkgo biloba e a ginkgo biloba ela não pode ser prescrita por nutricionistas. Nesse caso, pode.
Essa questão, Ana, ela acaba sendo um pouco interpretativa, tá? Porque não é a ginkgo biloba, tá? É um Sim, isolado da ginkgo biloba. isso. Então, assim, É um tem marcador, certo? exatamente. Então, assim, vai muito da interpretação. Tem gente que acha que é ginkgo biloba, mas tem gente que também diz que não, porque realmente é um isolado. Então, vai ser uma questão, assim, da gente avaliar junto ao profissional qual que é É a porque, questão assim, eu tenho interpretativa dele. nutricionista que não liga, entendeu? Que ela simplesmente prescreve fitoterápico, se é É, de uso que o médico pode prescrever ou não, vai e prescreve. Mas tem algumas que são mais receosas, eu tenho certeza que vai me perguntar isso. Então, eu sim. posso falar que é um marcador e não a ginkgo biloba em si. Exatamente, Perfeito, exatamente. E outra, ela perfeito. não vai prescrever Virtiva Plus barra parêntese ginkgo biloba, entendeu? Porque ela só vai colocar o nome Virtiva Plus, entendeu? Então, assim, é bem distinto mesmo, né? Perfeito, muito obrigada, Denis. Nada. Mais dúvidas, pessoal? Deixa eu Tá até... tranquilo. Vou parar a gravação aqui. Pronto.